Nesse domingo, duas medidas provisórias que tinham sido editadas pela gestão presidencial passada, agora foram invalidadas. A gente recebe aqui, direto para Brasília, a Catiúcia Sotomayor. Catiúcia, quais são essas medidas ou quais são essas medidas e que agora perdem a validade? Bem-vinda. Obrigada, Tiago. Olha só, uma adiava repasses da União a entes federativos para apoio aos setores culturais e de eventos em razão da pandemia de Covid-19 e a outra trazia novas regras para a aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Como as MPs 1135 e 1136 de 2022 não foram votadas pelo Congresso Nacional, elas caducam hoje, ou seja, perdem a validade. Assim, voltam a valer os prazos dos repasses orçamentários aos setores da cultura e de eventos previstos nas leis Paulo Gustavo, Aldir Blanc II e também no Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, não estando mais a ajuda do governo condicionada à disponibilidade financeira e orçamentária da União. A Lei Paulo Gustavo, criada para incentivar a cultura e garantir ações emergenciais, prevê o repasse de 3 bilhões e 860 milhões de reais e um prazo maior para a execução desses recursos. A Lei Aldir Blanc II determina um envio de até 3 bilhões anuais aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios e volta a valer a partir de 2023. E a iniciativa que adiava uma indenização a empresas do setor de eventos que tiveram redução superior a 50% do faturamento em 2 anos de pandemia, 2019 e 2020, também não vale mais. Ou seja, o socorro no valor de até 2 bilhões e meio de reais já poderá ser liberado pelo governo federal. A segunda medida provisória que limitou o uso de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico também cai. E com isso, volta a ficar proibido o contingenciamento de recursos das fontes vinculadas às despesas desse fundo, o que significa que o governo federal não pode mais limitar nem bloquear provisoriamente os gastos públicos referentes a esse fundo, mesmo que com o objetivo de evitar que despesas superem receitas. O fundo foi criado há mais de 50 anos para apoiar financeiramente com recursos não reembolsáveis programas e projetos de inovação e desenvolvimento científico e tecnológico nacionais. Isso em universidades, institutos de pesquisa e também organizações sociais. A fonte de receita é de incentivos fiscais, empréstimos de instituições financeiras, contribuições e doações de entidades públicas e privadas. E só para deixar mais claro, uma medida provisória dura 60 dias e pode ser prorrogada por mais 60 dias. Se depois disso ela não é votada pela Câmara e pelo Senado, perde a validade. Até a votação pelo Congresso, essas medidas provisórias são normas com força de lei editadas pelo presidente da República. Outras 24 medidas provisórias do governo Bolsonaro estão pendentes de votação pelo Congresso Nacional, que, lembremos, retornou do recesso legislativo neste dia 1º de fevereiro, com a escolha de Lira e Pacheco para as presidências da Câmara e do Senado, ambos reeleitos com o apoio do novo governo. Eu volto com vocês. Catiúcia Sotomayor de Brasília, até mais tarde. José Maria Trindade, essas MPs que caducam, né, porque não são analisadas pelo Congresso Nacional, e tem essa MP em relação aos recursos para a área cultural. Essa discussão interminável, principalmente no ano passado, não é, Zé? Exatamente. Olha, a medida, como disse a Catiúcia, né, ela tem 120 dias de vigência. No momento da publicação, ela já está valendo, tem força de lei. E durante esse tempo em que ela ficou vigindo, né, o Congresso, se houve decisões tomadas com base, né, nesse tempo em que a medida ficou valendo, aí o Congresso é obrigado a se reunir e definir o que fazer durante esse tempo. Ou seja, há uma insegurança jurídica muito grande numa medida provisória. A medida provisória foi criada pelos constituintes de 88 e era uma ideia que veio da Constituição italiana e para substituir o decreto-lei. O decreto-lei era um decreto assinado pelo presidente da República e que já tinha validade, e ele era o contrário. Se não fosse votado, aí ele era aprovado por decurso de prazo, digamos assim, era o nome que dava. E só que a medida provisória é um instrumento de um regime parlamentarista.
Se não houver aprovação no Congresso, cai o gabinete, né? Para se ter uma ideia. E no Brasil é presidencialismo e tem essa coisa estranha chamada medida provisória, que é uma lei assinada pelo presidente da República. Nesse caso específico aí, é um debate até ideológico e que foi muito levado pelo governo anterior do presidente Jair Bolsonaro, sobre excessos de gastos em produções culturais que não tinham nada de populares. São grandes empresas de entretenimento que usam o dinheiro público através de várias leis que facilitam isso. Então, esse é um debate. Então, voltou, o governo pode agora investir o que quiser nos projetos culturais, inclusive os grandes espetáculos. Girando nossos assuntos.